Olá! Estamos para mais uma aula de língua portuguesa. Já fizeram as avaliações? Muito bem. Saibam, que estamos na semana das avaliações. Toda a atenção agora, estudar, focar, nos conteúdos, focar aí no roteiro, tudo que foi colocado para vocês direitinho, para podermos estar fazendo uma avaliação bem bacana. E a gente não fugir disso, tá? Então, hoje, na data de hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando de um conteúdo bem legal de língua portuguesa, tá? Então, abra já o livro de vocês aí na página 80, porque nós vamos falar sobre as nossas lindas e maravilhosas orações coordenadas. Isso mesmo. Olha só. Galerinha, presta atenção. É uma coisa bem tranquila de se trabalhar. Deixa eu botar aqui de novo. Tá? E aí, nós vamos falar sobre essas orações. Então, lembrando que a gente já aprendemos os sujeitos, tipos de sujeito, predicados, tipos de predicado, adjunto adverbial. Já falamos também sobre a transitividade verbal, os verbos transitivo direto, indireto e direto indireto. Já falamos dos objetos, direto e indireto. Então, hoje nós vamos dar início às orações coordenadas, que é bem tranquila, que é bem fácil de se trabalhar, que não tem problema não, só vocês seguirem direitinho comigo. Então, aqui eu já estou colocando para vocês já como que nós vamos fazer a separação das orações coordenadas sindéticas com as orações coordenadas assindéticas. Então, vamos por parte. Quando a gente fala de orações sindéticas, são as orações introduzidas por conjunção, tá? Então, veja bem, eu teve aqui, ó, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Quando eu digo orações assindéticas, coordenadas assindéticas, orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção. Aqui a conjunção é o pois, e que nós já vamos já analisar esse pois. Como que ele vai ser classificado? Porque as nossas orações coordenadas, que vocês já devem estar acompanhando no nosso livro, elas vão ser divididas em orações coordenadas aditivas, certo? Sindéticas aditivas. Depois eu tenho orações coordenadas sindéticas adversativa, orações coordenadas sindéticas explicativas e orações coordenadas sindéticas alternativas. Além da explicação que eu vou dar agora na nossa videoaula, vocês também têm na página 80 e 81 do livro de língua portuguesa, o livro 2. Bom, vamos lá. Então, nós vamos perceber o seguinte. Quando eu disse que nas orações sindéticas a gente tem conjunções. Nas orações assindéticas, nós não temos conjunções. Então, ou seja, não são introduzidas por conjunção. Então, aqui, ó, tudo passa, tudo corre. É a lei. Viram que não teve nenhuma conjunção. Eu poderia ter colocado tudo passa, mas tudo corre. Aí já entraria a conjunção, certo? Então, orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com a conjunção coordenativa que as introduzem. E aí, elas podem ser desta forma. Se liga aí. Presta atenção. Quando eu digo aditiva, eu tenho as principais conjunções. E, nem, mas também. Exemplo. Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Então, vamos lá. Nosso amigo não veio. Eu tenho antes da minha conjunção. Eu tenho oração aí coordenada sindética? Não tenho. Mas eu tenho nem mandou notícias. A partir da minha conjunção, eu classifico a minha oração coordenada sindética aditiva.
Adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Exemplo. Ele era muito rico, porém, não era feliz. Então, a segunda aí, não é? Eu tenho o verbo ele era muito feliz, porém, ele não era feliz. Nem precisou repetir o ele. Então, quando entra a conjunção porém, neste caso, aí eu já vou ter uma classificação de outro tipo de conjunção coordenada sindética, que é chamada de adversativa. Próxima. A alternativa, eu vou ter as principais conjunções coordenativas. Ou, ora, quer. Então, ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Então, vocês estão vendo que as duas aqui são o quê? Orações coordenadas sindéticas alternativa. Conclusiva. Portanto, logo, por isso, pois. Cuidado com o pois. Esse pois na conclusiva, ele tem que vir proposto ao verbo, ou seja, após o meu verbo. Então, eu trouxe aqui. Este caminho é perigoso, por isso tome cuidado. Então, o por isso é o quê? O por é o quê, gente? Isso. É uma conjunção. Logo, eu vou classificar. Oração coordenada sindética conclusiva. A explicativa, que é a última, porque, que e o pois anteposto ao meu verbo. Volte logo, porque amanhã será tarde. Então, eu tenho aí um porquê e aí logo eu vou classificar. Oração coordenada, sindética e explicativa. Foi? Tranquilo? Qual a dúvida? Então, vamos ver aqui comigo que eu vou deixar aqui para vocês exercícios, certo? Então, o exercício que eu vou deixar está na página 80 e 81. E aí, vocês vão fazer o quê? Já podem fazer a página 85, tá, galerinha? Que é o exercício de fixação, tá bom? Então, vocês podem fazer esse exercício, porque na próxima aula, Dionísio vai estar corrigindo. Então, veja bem, eu quero que vocês entendam o seguinte. Lá no livro de vocês, da página Vamos Voltar Comigo, que ele diz assim: observe os seguintes períodos extraídos do primeiro e do segundo parágrafo da reportagem da sessão anterior. Você tem amigos suficientes. Arrumar o novo pode fazer mal. A gente está falando da interpretação, lembra? Da aula passada que nós falamos sobre os amigos virtuais? A referência a um filme de mais de 20 anos atrás pode parecer datada, mas considere a época da história. Então, veja que esses trechos são formados por duas partes principais. Em primeira, você tem amigos suficientes e arrumar um novo amigo pode fazer mal. Na segunda, a referência a um filme de mais de 20 anos atrás pode parecer datada, mas considere a época. Muito bem. Dizemos que um período é composto por coordenação quando essas orações são autônomas sintaticamente, independente uma das outras. Independente. Por si, elas já apresentam um sentido completo, e é o caso das orações dos exemplos anteriores. Quando tratamos desse tipo de orações, também falamos em orações assindéticas e sindéticas, tá? Esses dois termos vêm de súndetos, né? A palavra grega que significa ligado, unido a algo. Uma referência às conjunções ou locuções conjuntivas, palavras que podem aparecer conectando as orações. Então, no exemplo 1, as orações que se apresentam uma ao lado da outra, sem haver uso de nenhuma conjunção. Dizemos que elas são assindéticas, não é? E a outra vai dizer o quê? E já a segunda parte é introduzida pelo mais, que é a conjunção que estabelece uma relação de oposição entre duas ideias. Então, trata-se de uma oração sindética. Então, acompanhem comigo com o livro.
Você tem amigos suficientes. Arrumar um novo pode fazer mal. Então, aí, eu não tenho nenhuma conjunção. Então, eu tenho oração coordenada assindética, a primeira, e tenho a segunda, oração coordenada assindética. Na de baixo, a referência pode parecer datada, mas considere a época da história. Então, a primeira, antes da minha conjunção, eu tenho oração coordenada assindética, e ela não se classifica em nada. A partir daí, da segunda oração, eu tenho uma conjunção, que é o mais. Então, eu vou classificar. Oração coordenada sindética, aí a gente volta aqui, tem uma tabelinha de apoio para vocês, que é legal vocês copiarem até aqui no livro, né? Apesar que no livro, na página 81 também tem explicações, e nós vamos passear por ele um pouquinho. Então, classificações das orações coordenadas agora sindéticas. A seguir, veremos os tipos de orações. Então, expliquei lá no início do vídeo. Oração aditiva, adversativa, explicativa e alternativa. Aí, aqui no nosso livro, tem até mais conjunções. Então, vejam bem. Na aditiva, eu posso colocar o e, o nem, no sentido de e não só, mas também. Não só, como também. E tanto, quanto, tanto, como. Já na adversativa, eu tenho mas, porém, contudo, entretanto e todavia. Está aí na nossa tabela. Na explicativa, né? Eu tenho, está lá no finalzinho da nossa tabela, a apresentação de explicação ou justificativa. É introduzida por conectivos como porque, pois, antes do verbo, e que e porquanto. Aí, a adversativa, nós temos exprime oposição ou ressalva. Apresenta conectivos como mas, porém, contudo, entretanto, voltei. Já a alternativa expressa alternância, escolha ou o quê? Exclusão. Traz conectivos como ou, quer, seja, ora. E, na conclusiva, expressa uma conclusão. Apresenta conectivos como portanto, logo, pois, após o verbo, como eu acabei de explicar, e por isso. Então, além da tabela que eu coloquei aqui para vocês na nossa aula, tem também explicações com mais um pouquinho de conjunções na página do nosso livro. Então, eu já deixo para vocês fazerem a página já 83, 84 e 85, que na próxima aula a Dionísio vai estar corrigindo com vocês. E também lembrando que nós temos o nosso livro suplementar, tá? Nós já fizemos o capítulo 6, 7 e 8 e vamos agora começar a fazer o capítulo 9 do nosso livro suplementar, que aí nós vamos corrigir para a próxima semana. Então, nessa semana, uma coisa de cada vez. Prioridade, o quê? As avaliações. Porém, galera, como estamos em casa, fica bem tranquilo. Faça a avaliação de acordo com os calendários que foram enviados para vocês, tanto pela agenda digital, quanto pelo impresso, que vocês buscaram na escola, o responsável foram lá e buscaram, certo? Lá teve uma tabela que a coordenação preparou com as datas das provas. Então, a de produção textual foi no dia 30/6 e a de língua portuguesa no dia 1º. Hoje nós estamos no dia 2/7 e estamos com as orações coordenadas. Então, já passou a nossa prova, beleza? E aí, por isso, estamos com o conteúdo novo, que provavelmente já vai entrar na próxima avaliação. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.